Benjamim, o filho amado cuja redenção milagrosa revelou o plano divino de uma tribo incrível, no terceiro ano de Joaquim, a terra de Canaã sucumbia sob um peso imenso de fome e miséria. A terra que antes florescia agora se tornará uma sombra de sua antiga grandeza. Jacó, o patriarca da família, atormentado pela preocupação com seus filhos e sua crescente necessidade de alimento, sentiu a urgência de agir. Em meio à sua dor pela perda de Raquel, ele mantinha sua atenção fixada em Benjamim, o filho amado, a única lembrança que restava de sua amada esposa. Decidido, Jacó enviou seus filhos mais velhos ao Egito para buscar alimentos. O medo que envolvia sua decisão pulsava em seu ser, pois ele temia perder também Benjamim. O coração de Jacó se partia ao lembrar da última vez que um de seus filhos havia desaparecido, a sensação de traição e dor ainda ecoava em suas lembranças. Ele olhou para Benjamim, com um toque de esperança e desespero, e pressionou a mão dele, dizendo: "Eu não posso perder você também, meu amado." Os irmãos de Benjamim, ao chegarem ao Egito, não podiam imaginar o que os aguardava. Logo, se depararam com um governador imponente, José, que agora exercia autoridade sobre toda a terra. Ele, que havia sido vendido como escravo por seus próprios irmãos, agora estava na posição de decidir quem poderia viver ou morrer. José, ao ver seus irmãos, contém uma tempestade de emoções em seu interior. Ele se lembrava da traição, das dores passadas e do sofrimento que o levou até ali. José decidiu que necessário era manter Benjamim com ele, testando a sinceridade de seus irmãos e revelando suas intenções. "Vocês são espiões!" exclamou José, com um olhar penetrante. O desespero inundou o coração dos irmãos ao ouvirem essas palavras. Eles trocavam olhares silenciosos, sabendo que deixar Benjamim para trás era uma escolha sombria que poderia levar à destruição de sua família. O peso da culpa pesava sobre eles, pois sabiam que Jacó nunca suportaria a perda de outro filho. Enquanto isso, Jacó sentia a ausência dos filhos mais velhos em casa, e o vazio se tornava um peso monumental. Ele se lembrava da beleza e da graça de Raquel, e sua dor se intensificava diante da possibilidade de perder Benjamim. "Ó, Senhor, que provação é essa?" ele clamou em seu coração. O que Deus pretendia com essa calamidade? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A tensão aumentava quando os irmãos, consumidos pela dor e pela culpa, decidiam voltar ao Egito para buscar Benjamim, embora o medo e uma incerteza aplastante os consumissem. No reencontro que estava por vir, o destino de toda a família de Jacó pendia na balança. Era um momento que traria à luz o plano divino de redenção, onde as feridas da traição e a dor da separação iriam se entrelaçar em um desfecho inesperado. Assim, o milho murchava nos campos, mas o propósito divino emergia das sombras. O que seria revelado a Jacó e seus filhos mostraria que, embora a dor tenha reinado por algum tempo, Deus já havia preparado a cura e a redenção, e Benjamim, o filho amado, estava no centro desse plano surpreendente. A história não parava ali, a revelação do propósito de Deus estava prestes a florescer de uma maneira que ninguém poderia esperar. José, sabendo da angústia que pairava no coração de seus irmãos, decidiu manter um véu de mistério sobre sua verdadeira identidade. Ele os confrontou com as palavras: "Voltem à sua terra e tragam o irmão mais novo, caso contrário, não saberão que estou disposto a ajudá-los." As palavras ressoaram como um eco profundo em seus corações. A dor da separação tornava-se mais intensa, pois à medida que lhes era imposta, a relação entre eles e José exigia um sacrifício a ser feito. Os irmãos regressaram a Canaã com a soma de grãos, mas também com um peso inegável: a confiança de seu pai em suas promessas de trazer Benjamim de volta. Ao chegarem em casa, encontraram Jacó, que ao ver os grãos e a situação que se desenrolou, se entristeceu ainda mais, ao saber que a condição do governador era a entrega de Benjamim. "Por que me fizeram isso?
Vocês trouxeram sobre mim o maior dos lutos. Ele lamentou, forçando suas palavras a desnudarem a dor que estava alojada em sua alma. A jornada que um dia parecia simples, agora era um temor profundo para a família de Jacó. Remoendo seus sentimentos, os irmãos se depararam com dilemas, pois conhecer a gravidade das suas ações passadas tornava cada minuto pesado. Enquanto isso, José estava dentro do palácio, seus pensamentos inquietos. Quando viu Benjamim pela primeira vez, seu coração se decompôs sob o peso das lembranças. Em espírito, ele sabia que a presença do irmão era parte de um plano divino, tanto de dor quanto de restauração. O povo do Egito sentirá escassez, e a esperança parecia distante. Mas a família de Jacó estava prestes a se tornar uma parte crucial de um milagre em meio à escassez. Eles estavam no centro de um desígnio que se estendia além dos limites de seus corações feridos. Entrelaçando suas vidas, Deus começou a mover peças invisíveis, preparando o cenário para um reencontro que mudaria não só o destino de uma família, mas de nações inteiras. Vamos, Benjamim, José finalmente murmurou para si mesmo, enquanto olhava pelas janelas do palácio. Está chegando a hora de revelar a verdade, e o amor que escondi por anos. Ele se preparava para o reencontro, sua mente fervilhava com emoções conflitantes, e cada batida de seu coração soava como um compasso divino na sinfonia da redenção. Jacó, sentindo uma pressão crescente e uma incerteza sobre o que aconteceria, orou fervorosamente buscando a direção de Deus. Senhor, se for da tua vontade, permita que meu filho retorne. Se o Senhor tem um propósito nisso, que seja feito, ele clamou, abraçando suas dúvidas em uma fé vacilante. A resposta divina não se fazia ouvir num discurso, mas se manifestava nas circunstâncias em evolução na terra do Egito. Assim, quando os irmãos estavam prontos para retornar, um sentimento de expectativa permeava o ar. O destino de Jacó, de Benjamim e a revelação do plano sublime de Deus estavam prestes a se desdobrar de um modo que ninguém poderia prever. A verdade que estava escondida na tragédia da dor e da traição estava se preparando para emergir das trevas, e as promessas de Deus estavam prestes a brilhar em sua gloriosa plenitude. No âmago do cenário tenso, uma pergunta se elevava. Estaria Jacó preparado para aceitar a verdade que viria completar a sua história? E mais importante, aceitaria a obra de Deus que se delineava diante dele, transformando seu lamento em louvor? A resposta divina estava por vir, e a certeza de que o plano soberano de Deus estava em movimento se tornava inegável. E assim, os irmãos de José prepararam-se para a viagem de volta ao Egito, com o coração pulsando de ansiedade e a responsabilidade de levar Benjamim à presença do governador, que eles ainda não sabiam ser seu irmão. Enquanto rumo à terra distante, suas conversas giravam em torno do medo da reação de Jacó e das consequências de sua escolha. No fundo de suas almas, ressoava a voz de um passado que os assombrava, lembrando-os do sangue que tão facilmente havia sido derramado. No íntimo de cada um deles, a culpa fervilhava, como uma chama que não se apaga, lembrando eles das injustiças cometidas contra José. Sua jornada era um caminho de volta não apenas para buscar grãos, mas um reencontro com seus próprios erros. O retorno a Canaã foi silencioso e pesado. Jacó, que olhou para eles com expectativa, imediatamente percebeu que algo estava errado. Vocês devem ter trazido notícias sobre Benjamim, ele disse, seu olhar fixo em seus filhos. Quando eles relataram o que havia acontecido e o decreto do governador, um arrepio de angústia percorreu o corpo de Jacó. Meu coração não suportará mais dor. Não posso perder outro filho, ele exclamou, as lágrimas escorregando por sua face, moldando o desamparo em seu espírito. Comparando-se entre os irmãos, foram tomados pela compaixão, mas também pela necessidade de se cumprirem as palavras de José, que exigia o retorno de Benjamim. Precisamos fazer isso, pai, disse Judá, com determinação na voz. Se não formos, não teremos o que comer, e nossas famílias sofrerão. Deixe-me cuidar de Benjamim. Eu prometo que trarei ele de volta. Jacó, ainda vacilante, entregou-se à vontade divinais e orou desesperadamente pela proteção de Benjamim. A decisão foi tomada. Em sua jornada rumo ao desconhecido, a família de Jacó não apenas levava grãos, mas também a esperança e a dor entrelaçadas em suas almas. A providência divina estava em movimento, como um rio que flui silenciosamente, mas com força avassaladora. Ao chegarem ao Egito, os irmãos encontrarão-se novamente diante do imponente palácio.
Desta vez, a atmosfera estava carregada de expectativa e pavor. Quando entraram, José estava dando ordens, e logo uma visão que mudaria tudo se aproximava. Ele os reconheceria pela primeira vez como homens que eram, mas também como uma extensão de seu próprio passado, seus olhos se fixando em Benjamim, seu querido irmão, cuja vida ele sempre defendia. Eu os esperava, José declarou, um sorriso em sua face oculta, mas com um olhar que guardava a profundidade do seu sufrágio. Que venham à mesa, e todos vocês comecem a se preparar para a festa. As palavras eram graciosas, mas outras intimidades se entrelaçavam nesse convite. O banquete foi preparado com esmero, e a refeição foi um momento tanto de alívio quanto de intriga. Benjamim, agora à mesa, sentia a ansiedade e a felicidade conflituando em seu coração. José observava cada movimento do irmão, cada sorriso, e nas profundezas de seu ser, um amor incondicional o preenchia. No entanto, ao servir, José fez uma revelação inesperada. Benjamim, receberás porções maiores do meu favor. A admiração e o temor enraizaram-se na mente dos irmãos, que se perguntavam sobre o porquê daquela atenção especial. Aquilo soava como um convite para que eles encarassem suas próprias feridas enquanto Deus conduzia o destino deles. Entre os relatos e emoção densa do reencontro, um mistério começou a se desvelar. José estava prestes a descobrir se seus irmãos tinham mudado, ou se seus corações ainda estavam endurecidos. Poderiam eles realmente ver a extensão do amor e da graça que Deus reservara para eles, mesmo diante de sua traição? Seriam capazes de aceitar a verdade que emergiria de suas vidas, nos recessos do plano divino? A resposta estava prestes a ser revelada. A sabedoria de Deus está sempre em movimento, e os laços da redenção se entrelaçavam com o destino de uma tribo que se preparava para o que estava por vir. A história de José e seus irmãos estava longe de terminar. Na verdade, mesmo no meio da dor, a luz da restauração já começava a brilhar. E assim, as promessas de Deus tornavam-se palpáveis, aguardando a aceitação de uma verdade que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Enquanto o banquete prosseguia, a tensão pairava sobre a mesa como uma nuvem escura. Cada mordida de Benjamim, cada riso nervoso dos irmãos, ecoava pela sala como um lembrete da traição que os ligava ao passado. José, assumindo sua identidade secreta, observava seus irmãos com um misto de compaixão e expectativa. No fundo do seu coração, um plano divino se alinhava, aguardando o momento certo para a revelação. Por que tanta alegria se acompanhada de um peso tão denso? Questionou José, sua voz penetrando a atmosfera elétrica do recinto. Aquelas palavras, a compaixão misturou-se com a confissão. Temos vivido com medo, admitiu Rubem, seu coração lançado à vulnerabilidade. Temos sido assombrados pelo que fizemos. Solicitamos perdão ao nosso pai, mas nossa culpa ainda nos prende. José escutava atentamente, as emoções à flor da pele. Cada expressão de arrependimento por parte dos irmãos o levava a um lugar profundo de dor e, ao mesmo tempo, esperança. Ele desejava que reconhecessem a urgência da redenção, não apenas para si, mas para toda a sua família. E assim, enquanto as palavras fluíam como um rio, uma ideia começaram a germinar no coração de José. Ele precisava testá-los, levar seus irmãos ao limite. Se eles mudaram, se o perdão poderia florescer, isso tornaria possível a restauração que tanto esperava. Pois bem, começou José, seu tom mudando para uma seriedade que fez os corações dos irmãos pararem por um momento. Se venho em busca do bem, qual é o valor da obediência? Vocês não se importam com a vida de Benjamim, se o deixarem ir sem um preço. Os irmãos ficaram perplexos. O que você deseja de nós? Perguntou Judá, seu olhar desesperado agora fixo no governador misterioso. A especiaria que necessitam para viver no deserto é meu tesouro, mas vejam. Eu não serei feito de confiáveis gestores que a conhece, mas sim aqueles que formaram laços breves com o desespero. Uma de suas vidas deve ser dada em troca de Benjamim, José declarou, seu olhar ardente como o fogo que cada coração continha. O olhar de Judá se endureceu. Não podemos perder este menino, ele é tudo que nos resta de nossa mãe. Se ele for despachado, morreremos nós também, disse ele, consciente de que suas palavras eram mais do que um argumento, eram a expressão do amor fervoroso que agora unia os irmãos.
Um amor que eles antes não souberam ver. O ambiente ficou pesado, enquanto José avaliava cada reação, cada hesitação. O amor haviam despertado a preocupação por Benjamim, mas poderia também ser o vínculo da redenção. Verão a verdade se tudo o que disseram é real, disse José, fazendo um sinal. E quando houver a entrega, uma certeza em seus corações será como luz que ilumina as trevas, e assim, a graça proporcionará o que muitas vezes foi ignorado. A expectativa crescia na sala, e os irmãos se encontravam à beira de um precipício moral e espiritual e estavam prontos para confrontar a vergonha que os tinha aprisionado por tantos anos. Então, uma revelação pulsou em seu meio. A verdade de que qualquer ação tomada levaria a um propósito que transcenderia suas limitações. José se preparou para dar o passo que muitos não ousariam dar. Quando tudo isso acabar, e se puderem enfrentar os erros do passado com novos olhos, um milagre descerá e as bênçãos de Deus os alcançarão. Pois, na redenção, há a libertação de vocês e de toda a casa de Jacó. O destino da família estava em jogo, e José, à sombra de sua própria dor, preparava o caminho para que a promessa de Deus se realizasse. Ah, como as palavras de Jeremias ressoavam em seu espírito, porque eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Agora, no limiar de um novo desdobramento, o plano soberano de Deus estava se desvelando através da entrega, preparando o palco para um repente redentor que moldaria não somente a vida deles, mas o destino de toda uma nação. Mas o que se desenrolará adiante, hein? Que novos desafios e promessas substituirão a dor? A resposta está nas mãos do Altíssimo. Enquanto a tensão se intensificava à mesa, cada olhar entre os irmãos revelava a luta interna que enfrentavam. O coração de Judá pulsava cada vez mais rápido, refletindo o peso da responsabilidade que agora repousava sobre seus ombros. O amor por Benjamim, por sua família e pela memória de seu pai se entrelaçava, formando uma teia complexa de emoções. José, não podemos sacrificar a vida de um inocente por nossas ações. Judá finalmente se fez ouvir, sua voz trêmula, mas firme. Se o levarmos a Egito, a tristeza que isso trará ao nosso pai será imensurável. Ele já perdeu José, não pode também perder Benjamim. Aquelas palavras reverberaram na sala, ecoando o desespero e a verdade da realidade de Jacó. O luto era uma sombra presente, e José, embora conhecesse bem essa dor, sentiu como se uma lâmina afiada perfurasse seu coração. A imagem de seu pai, quebrantado pela perda, ocupava sua mente, e os sentimentos conflitantes de amor e dor pulsavam intensamente. Ah, que peso digno de ser carregado! É um dilema que a vida apresenta a cada um de nós, pensou José, suas emoções à flor da pele. O amor pode ser a raiz da salvação ou a fonte da destruição. O que se revela aqui é muito maior do que eles imaginam. José se levantou lentamente, seus olhos ardiam com determinação. Toda escolha tem seu preço. O que realmente vale mais? A vida de um irmão perdido ou o desejo por redenção? Sua voz ressoou pela sala como um trovão, e os irmãos tremeram à perspectiva do que poderiam perder. Mas ao ver a genuína angústia nos rostos de seus irmãos, uma ideia se firmou em sua mente. A dor é necessária para a cura. Com isso, ele decidiu que a entrega não deveria ser de uma vida, mas de um sacrifício mais profundo, a vulnerabilidade emocional e a honestidade. Farei um acordo, disse ele, com a voz agora num tom de comando suave, mas firme. Eu deixarei Benjamim ir, mas vocês devem vir a mim, não como homens correndo das sombras de seus pecados, mas como aqueles que desejam a verdade diante da luz. O olhar de Rúben, que antes refletia hesitação, agora começava a brilhar com expectativa. E qual seria essa verdade que devemos buscar? Questionou, com a esperança brotando em seu coração. A verdade que reside não apenas em palavras, mas na ação. Voltem para Canaã, contem a Jacó o que se passou, e retornem com o coração pronto para a reconciliação, José respondeu, revelando o plano que Deus desenhava em sua mente. Porque, no perdão, na entrega e na busca pela união, está a grande revelação do que significa ser uma família em Cristo. Pois não fui eu quem os trouxe aqui, foi Deus, que em seu infinito amor, selou o destino de todos nós. Um silêncio reverente tomou conta da sala,
onde cada irmão processava as palavras que pesavam sobre suas almas. Era um chamado para se despojar do passado e abraçar a possibilidade de um futuro renovado. Este é um momento de decisão, José continuou, com o olhar ardente e encorajador. E quando vierem a mim, não serão mais apenas homens que se traíram, mas os que se erguerão como líderes do povo de Deus, salvos por sua graça. A inquietação cheia de consequências pairava no ar, como um perfume desconhecido de esperança e medo. Afinal, o que significaria retornar à sua terra sob uma nova luz, com seus erros à vista? Mais importante ainda, como possuíam a coragem necessária para enfrentar não somente o Pai, mas o Deus que os guiava, e, no momento em que cada irmão se preparava para tomar a decisão, o céu ficou claro e um sussurro divino se fez ouvir, perquirindo as profundezas do coração humano. Venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Assim, o plano divino começava a se desenhar, e cada um deveria se perguntar, estarão dispostos a experimentar a transformação maravilhosa que emanava do amor do Senhor? A resposta estava para ser revelada, e a trajetória de redenção que se avizinhava não só moldaria a família de Jacó, mas ecoaria ao longo das gerações, provendo um fechamento sagrado às feridas abertas pela traição cometida. Mas, como se desenrolará a história quando o amor se deparar com o sacrifício e a verdade com a reconciliação? O desfecho desse conflito estava nas mãos do Altíssimo, prestes a se manifestar, e tudo o que restava era o clamor dos corações arrependidos. Enquanto a noite caía sobre o Egito, uma atmosfera carregada de anseios envolvia os irmãos que se preparavam para a jornada de volta a Canaã. Com o coração pesado, mas decidido, Judá liderava os outros, enquanto um silêncio profundo permeava o grupo, quebrado apenas pelo som distante do vento. Estavam prestes a tomar o caminho que poderia mudar suas vidas para sempre. Sejam fortes, sussurrou Judá, seus olhos fixos no horizonte. Temos que enfrentar a verdade do nosso passado, não apenas por nós, mas também por nosso Pai. O que faremos? Será a luz que poderá guiá-lo das trevas de sua dor. O ato de retornar com Benjamim, sem as sombras da desonestidade, pesava em suas almas. Rúben, ligando seu olhar ao de Judá, sentiu que o peso da culpa não poderia ser dissipado sem um sacrifício verdadeiro. Quando contarmos a Jacó, devemos ser corajosos. Vamos abrir nossos corações e não esconder a verdade. Naquela noite, ao redor da fogueira, eles dividiram os medos e as lembranças, cada um trazendo à tona a dor causada pelas escolhas equivocadas do passado. A história de José e sua traição ressoava nas narrativas de cada resposta, como um eco do pecado. Mas, à medida que falavam, a esperança começava a brotar entre eles. De repente, a escuridão que parecia tão opressiva deu lugar a um reconhecimento divino. José não fez nada para merecer a dor que causamos, e mesmo assim, agora ele nos oferece a oportunidade de voltar, disse Simeão, com a voz trêmula. Podemos mudar o destino da nossa família. O perdão deve ser a nossa meta. E assim, enquanto a lua surgia cheia no céu, uma nova determinação tomou conta de seus corações. Eles estavam prontos para enfrentar Jacó e confessar a verdade, buscando que o amor pudesse trazer reconciliação. O caminho de volta ressoava com a promissora possibilidade de redenção. Mas, em meio a essa nova luz, uma escuridão ainda pairava sobre eles, o medo da rejeição de seu pai. Quando finalmente chegaram a Canaã, o horizonte deu lugar ao lar familiar, e os irmãos se viraram em direção à tenda de Jacó. Com um aperto no peito, Judá respirou fundo, e a cada passo sentiu o peso da ancestralidade, como se os erros de mais de uma geração pesassem sobre seus ombros. Pai, começou Judá, sua voz hesitante, trouxemos Benjamim, mas precisamos contar-lhe o que aconteceu com José. As palavras saíram como um gemido, um clamor por graça. As lembranças de suas mentiras anteriores tornaram-se uma barricada que precisavam transpor, levando-os a um lugar de vulnerabilidade que cada um deles temia. Aparentemente aturdido, Jacó ergueu a cabeça, os olhos claros cheios de um misto de expectativa e dor. O que vocês têm a me dizer? O que aconteceu com meu filho José? Ali estava a questão. Seria naquele instante que a verdade aterraria como uma espada afiada, ou seria o momento que abriria o caminho para a restauração? As vozes dos irmãos se entrelaçavam em um só testemunho,
enquanto o sol começava a declinar, refletindo a luz dourada sobre a terra. José, em seu lugar, olhava do Egito, a ansiedade preenchendo seu coração. O que esperaria de seus irmãos? Um eco de esperança ou mais dor? Um sussurro em sua mente reafirmava a promessa que Deus fizera a seu pai: as nações se curvarão a ti, e tua descendência será bendita. A expectativa rondava, e a escolha estava algo mais além do que simples palavras poderiam descrever. Era um movimento estratégico do Senhor, e a promessa de um futuro glorioso a ser revelado. O céu parecia esperar, e a história de um povo se desenrolava em alinhamento divino. Mas, o que acontecerá quando a verdade finalmente se revelar? Pensou José, sabendo que a redenção se lança no horizonte, à espera de surgir de uma escuridão, onde o sacrificado se tornaria luz. Naquele momento, um temor reverente fez silêncio em todos. O plano soberano de Deus começava a se materializar, e as sombras do passado não poderiam mais esconder o propósito glorioso que já estava em andamento. O que, então, se a luz da verdade for seguida por um caminho de novo sacrifício? Que nova revelação Deus está prestes a trazer a esse povo escolhido? Enquanto a história se desenrolava, a verdade aguardava ansiosamente por seu momento de brilhar. Quando as palavras de Judá finalmente romperam o silêncio que pairava na tenda, a tensão no ar parecia palpável. Pai, José, nosso irmão, foi vendido a mercadores, e da nossa própria mão lhe veio a desgraça. Nós o afastamos, e agora estamos aqui, trazendo Benjamim, o filho da mulher que também perdeu seu pai. Os olhos de Jacó se alargaram, e a dor que ele havia guardado por tantos anos reverberou em seu coração. O eco da traição apertava ainda mais seu peito. Ele se lembrou da túnica de José, manchada de sangue, que lhe fora trazida pelos filhos como um sinal de que o querido havia partido. Venderam meu filho? Por que me fazem esse mal? A tristeza ainda não havia cessado. As palavras de Judá, agora repletas de sinceridade, flutuavam no ar como uma oferenda ao Deus que observa as verdades ocultas. Perdoa-nos, Pai. O peso de nossa culpa é grande, e trazemos o arrependimento em nossos corações. Mas, e se, ao invés de dor, você puder ver a misericórdia de Deus? Estamos aqui para buscar a sua esperança novamente. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto enrugado de Jacó. Ele viu não apenas os filhos que desesperadamente buscavam a sua aprovação, mas também as feridas que há muito consumiam. Neste momento solene, a trama do propósito de Deus começou a se desenrolar. O Senhor é soberano, murmurou ele, suas mãos tremendo ao segurar a túnica de Benjamim. Se o pacto da aliança ainda permanece, então talvez haja esperança que possa se erguer das cinzas do passado. Enquanto isso, do outro lado das fronteiras do Egito, José aguardava ansiosamente. Ele sentia as correntes da sua própria dor se romperem em toda aquela expectativa e se perguntava como seriam as reações de seu pai e de seus irmãos. A intercessão estava nos céus, e uma nova oportunidade de reconciliação bailava no espaço entre eles. Divididos pela culpa, mas unidos pela fé, os irmãos levantaram os olhos ao céu. Por que Deus permitiu que chegássemos até aqui? Perguntou Rúben, quebrando o silêncio reverente. Por que agora, e não antes? Mas, assim como os sonhos de José no passado profetizavam coisas que ainda estavam por vir, eles começaram a perceber que todo esse desenrolar era uma forma de Deus moldar o caráter deles através da dor. Era um ensinamento de que a verdadeira redenção vem do exame interior e do retorno a Deus. Se somos de Josué, temos de ser aperfeiçoados. Um novo começo começa hoje, mas as sementes da nossa traição ainda precisam ser lavadas, disse Simeão, lembrando que a jornada de fé muitas vezes passa por uma dolorosa confissão. Devemos humildemente buscar seu perdão. Enquanto as palavras ecoavam, os céus pareciam estar em sintonia. O Senhor Deus, que dos altos céus observa e direciona a história, estava prestes a agir. Um desejo de reconciliação brotaria e um novo pacto poderia se manifestar no coração de Jacó, permitindo que a história da família não fosse mais marcada por traição, mas sim por uma promessa restauradora. Jacó, disse Judá, decidido. Eu me ofereço em troca de Benjamim, se você não puder aceitá-lo. Não permitiremos que o ciclo da dor continue a tomar conta de nossa casa.
Enquanto Jacó analisava as palavras de seus filhos e a singularidade de seu momento, uma percepção mais profunda começou a ressoar dentro dele. Ele se lembrou das promessas de Deus a seus antepassados, e de como a linha da esperança esperava ser restaurada. O que se decide a partir deste momento moldará não apenas esta geração, mas todas as que virão. Que Deus me conceda sabedoria, ele sussurrou, com a certeza de que uma nova luz começava a iluminar até os recantos mais sombrios de seu ser. Uma nova aliança poderia ser feita entre pai e filhos, entre eles e o Senhor, desdobrando os eventos em cumplicidade divina. Reunidos em um só espírito, a família estava à beira de uma rede de milagres, prontos para ver o que Deus revelaria a seguir. Desejos profundos se erguiam em seus corações, mas qual será o próximo passo visando esse plano soberano de Deus? Que nova direção será traçada em meio a essas cinzas? E assim, uma nova esperança pulsava à vista. A tensão pairava na tenda como nuvens pesadas num céu sombrio, enquanto Jacó, absorvido em sua dor e deliberando sobre as palavras de Judá, sentia a sombra do passado ameaçando consumir o presente. A luta interna era palpável. Não era apenas a vida de Benjamim que estava em jogo, mas o destino de toda a sua linhagem. Ele lembra de quando lutou com Deus em Peniel, e a resposta aquela noite envolveu tanto a ferida quanto a bênção que eram uma parte indissociável de sua essência. Meus filhos, começou Jacó, suas palavras carregadas de um peso que só a dor pode dar, se o Senhor deseja que o que foi quebrado na nossa história seja restaurado, então que esse desejo se torne o nosso desejo. Ele ergueu os olhos, que brilhavam com uma nova esperança. Deus é fiel, não obstante nós mesmos. Ele pode trazer à existência até mesmo o que está morto. Os irmãos o ouviram em silêncio, imersos nas palavras de seu pai, percebendo que o potencial de redenção se movia exatamente entre eles, em cada lágrima derramada e cada súplica ao céu. Então, Rúben, impelido por um sentimento que ardia em seu peito, falou: se devemos alterar a trajetória da nossa família, que o Senhor nos conceda coragem para nos dirigirmos ao Egito, confiantes naquilo que não podemos ver. Se o coração de nosso pai se reconduz à misericórdia, nossa própria história pode ser mudada. O peso da confissão ainda pairava no ar, mas agora, ao invés de algo opressor, agora era uma ponte para algo maior. Os irmãos então se uniram em um clamor silencioso, cada um trazendo seu arrependimento. As vozes, unidas em oração, ecoaram como um suave canto no deserto. Mas à medida que se preparavam para sair, uma inquietação sutil atravessou o coração de Jacó. Ele se lembrou do sonho de José e de um tempo em que não compreendia seus significados. O enigma divino que motivou sua trajetória estava se formando novamente à sua frente, como uma nuvem que se moldava sob a direção de um vento invisível. Se devemos seguir, então levemos um presente ao homem que governa o Egito, ele decidiu. Levará alguma coisa que simboliza nossa necessidade dele, e lembrem-se que precisamos trazer ofertas que o honrem. Enquanto se organizavam para a jornada, Jacó tomou a mão de Benjamim, e a experiência do menino, que fora sempre tão protegido e amado, trouxe uma nova dimensão para a tragédia. Prevalece a esperança, meu filho, ele disse com ternura, olhando para o rosto de Benjamim. E tenha certeza de que, não importa quais desafios enfrentemos, o Senhor estará conosco. No horizonte do Egito, José aguardava por eles, não apenas como um governador, mas como o portador de um passado enterrado, um eco de memórias que havia marcado suas existências. A breve antecipação de reencontro crescia como um fogo devorador em seu coração, ardendo por respostas e por uma oportunidade de encerrar a dor acumulada de anos. A jornada se passou entre conversas nervosas e lágrimas contidas, e, quando finalmente pisaram no solo egípcio, um sentimento intenso de vulnerabilidade os envolveu. A cidade do governante começou a se formar diante deles, e logo foram apresentados ao homem que não apenas tinha o poder de decidir o seu destino, mas também de lançar luz sobre o mistério que já se desenhava. Assim que José avistou seus irmãos, seu coração se apertou com a lembrança da traição. Estranho entre eles, mas ainda assim profundamente conectado por laços invisíveis, ele ocultou sua verdadeira identidade, permitindo com que as máscaras da história permanecessem. De onde vêm vocês? Perguntou José, com palavras que soavam como um eco distante, e que pareciam refletir um passado que ele ainda não tinha concluído. Viemos da terra de Canaã em busca de mantimentos, responderam eles, a voz de Judá carregada de uma esperança cautelosa.
Mas Jacó, no fundo de sua alma, sabia que havia algo mais a ser revelado. Uma divisão estava prestes a ser transcorrida, e o plano soberano de Deus, enquanto intrigante, ameaçava despedaçar tudo o que eles conheciam. A revelação estava à porta, e à medida que se preparavam para encarar o que estava prestes a acontecer, uma nova voz sussurrou ao fundo dos corações: haverá perdão? E qual será o preço desse resgate? A espera pela resposta divina tornava-se assustadoramente clara. O que seria desatado a partir deste encontro, que revelaria a totalidade do plano redentor de Deus? Como um eco da dúvida e do temor, as palavras de José ressoaram no coração de seus irmãos. O peso de suas memórias danificadas preencheu o ar como uma tempestade prestes a irromper. Eles estavam diante daquele que, em sua dor e solidão, havia se tornado um homem forte, mas que, ao mesmo tempo, carregava a profunda marca da traição e do abandono. A princípio, a expressão no rosto de José era oculta, poupando-os da verdade que ardia em seu interior. Eu sou o governador do Egito e é de mim que vocês precisam, continuou ele, seus olhos gravados nos rostos apreensivos dos irmãos. Mas vocês são espias, vieram para ver a nudez da terra. Suas palavras se tornaram uma flecha dolorosa, atingindo a consciência já perturbada dos homens que uma vez oculpavam suas almas com o peso de um crime. Judá, lutando contra a angústia que apertava seu peito, embrenhou-se no seu papel de protetor da família. Não, senhor. Somos apenas servos que viemos para comprar alimentos. Temos um pai idoso e um irmão mais novo, o filho da sua serva. Ele falou com um fervor que falava mais do que palavras, um clamor por justiça e graça, refletindo a luta de toda a sua linhagem. José sentiu cada palavra de Judá como fios que teciam o passado e o presente, mas um plano divino já se desenrolava em seu coração. A menos que seu irmão venha até mim, vocês não terão o que vieram buscar, ele declarou, levando os irmãos à beira do desespero. O que lê-se como severidade era, na verdade, uma manobra celestial. A intenção por trás da máscara de autoritarismo criava uma oportunidade de redenção para todos os envolvidos. Entre eles, a presença de Benjamim tornava-se um símbolo de esperança e também um fardo sobre os ombros de Jacó, que não cedia, ainda temeroso pela segurança de seu filho amado. Durante a noite, sob envoltório da escuridão, enquanto o Egito estava em repouso, José se retirou para o seu quarto. A profunda dor da rejeição começava a transparecer em seu semblante. A essência de sua identidade, atormentada por anos de traição, se entrelaçava com a responsabilidade de seu novo papel. Ele se lembrou da visão de Deus que lhe mostrará os grãos se curvando à sua volta, então uma nova esperança acendeu em seu coração. Acima de tudo, ele sabia que o Senhor estava em controle e que o propósito dele, ainda que oculto, sempre se revelaria. Enquanto isso, no acampamento de Jacó, a noite foi longa. Sofrendo a incerteza, os irmãos enfrentaram as sombras de suas próprias escolhas e o peso do novo jargão que foi imposto sobre eles. A confissão e a vulnerabilidade abriram fissuras em suas almas. A capacidade do passado para ferir prometia trazer à luz a necessidade de redenção. Se tudo isso lhe acontece, é porque eu sou culpado, murmurou Rubem em sua solidão, a lembrança traindo-o com o peso do arrependimento. Fui eu quem sugere que o vendêssemos. Agora paro e percebo que nossa escolha matou o espírito de nosso irmão. E assim, o ciclo de dor e arrependimento continuava a girar, enquanto o destino pairava sobre eles como um manto pesado. No entanto, a história não terminaria aqui, havia um futuro a ser revelado, uma promessa de restauração ainda por cumprir. Um toque, uma revelação, a presença da providência divina os aguardava. O coração de José clamava por libertação, e a mão de Deus se movia, pronta para orquestrar um reencontro que traria à tona a grandeza do plano redentor. Quem sabe, nas entrelinhas da dor, não se encontra a essência do perdão? Ele pensou, à medida que a verdade ia se soltando daquelas feridas abertas. O eco do amor que transcende todas as ofensas já começava a ser ouvido. Aquela noite marcaria um divisor de águas, onde o passado se desfaria na luz do perdão e onde a tragédia se transformaria em esperança. O que viria a seguir não era apenas um retorno ao lar para os filhos de Jacó, mas um chamado para a restauração, não apenas de uma família, mas de uma nação inteira. As chamas de uma providência divina ardentes estavam iminentes, e o amanhã
reservava um desfecho abençoado, tão certo quanto as estrelas no céu. Estão prontos para o que está por vir? Sussurrou uma voz invisível entre eles, revelando que o amor de Deus sempre tem o poder de resgatar até mesmo das sombras mais profundas. No alvorecer de um novo dia, a esperança e a incerteza estavam entrelaçadas no coração dos irmãos de Jacó. À medida que o sol começava a lançar sua luz sobre o Egito, as memórias da noite anterior ainda pesavam sobre eles. A expectativa do reencontro e a gama de emoções despertadas pela revelação da verdade na presença de José eram palpáveis. Hoje, seremos confrontados com o que realmente somos, refletiu Judá, ao se preparar para o dia que mudaria suas vidas. Deus tem um propósito, mesmo na nossa dor e traição. Temos que nos posicionar firmes e preparados para o que vier. Os irmãos se reuniram, os rostos misturando determinação com temor. E assim, com uma breve oração pedindo a força e a sabedoria do Senhor, eles partiram em direção ao palácio. Os murmúrios da cidade se misturavam ao som de seus próprios corações, cada passo os aproximava do momento decisivo. Quando chegaram, foram imediatamente levados à presença de José, que os esperava com uma expressão que impunha um respeito silencioso. O ar estava carregado de tensão à medida que José falava. Vocês vieram para buscar mantimentos, mas a própria essência do que está acontecendo é algo muito mais profundo. A voz de Judá se elevou, cheia de humildade e sinceridade, enquanto ele confessava: Senhor, viemos em busca de redenção. Estamos dispostos a enfrentar nosso passado e fazer o que for preciso para restaurar a nossa família. José, observando a sinceridade nas palavras e a dor nos rostos de seus irmãos, sentiu o peso de anos de solidão e traição se dissiparem lentamente. O que ele inicialmente considerara apenas a necessidade de tomate e justiça, agora se transformava em um desejo ardente de restaurar o que havia quebrado. Se vocês realmente desejam a cura, devem primeiro enfrentar suas feridas, disse ele. Ele os encarou, seus olhos profundos chamando-os a uma reflexão interna. Benjamim é valioso para mim, assim como você, Rúben, e você, Judá. Mas o amor e a redenção exigem entrega. Devemos ser honestos uns com os outros, e por isso, vocês devem trazer a verdade de seus corações. Os irmãos olhavam entre si, percebendo que ao falarem, estavam se libertando das amarras da vergonha e do medo. Rúben, com lágrimas nos olhos, tomou a palavra. Nós não somos dignos de seu perdão, e a dor que causamos a você e ao nosso pai é imensurável. Mas viemos em busca de reconciliação, prontos para enfrentar qualquer preço que isso exija. A sala estava envolta em profunda contemplação, e a atmosfera mudará. José sentia a química das suas palavras, o cântico de arrependimento que ecoava em suas almas. Ele então proferiu uma frase que se tornaria o marco da redenção: a verdadeira libertação se encontra na entrega. Com firmeza, José olhou os irmãos nos olhos. Se vocês desejam um novo começo, tragam Benjamim e visitem nosso pai. Cada um de vocês terá que enfrentar a verdade e falar abertamente sobre o que ocorreu. Apenas então saberemos se estão prontos para a verdadeira reconciliação. O que foi quebrado pode ser restaurado, mas a aceitação da dor é um passo necessário. Ouvindo isso, os irmãos sentiram a força do amor de Deus penetrar na essência da situação. Benjamim, que permanecerá em silêncio até então, sentiu um clarão de esperança. Meu irmão, você está disposto a nos ajudar em nossa luta para restaurar nossa família? Ele perguntou a José, que olhou para ele com um misto de amor e compaixão sinceros. Eu sempre estive, respondeu José, a emoção transparecendo em sua voz. A revelação do amor escondido sob o véu da dor acendeu na sala uma luz inesperada. Aquela era a luz da graça, uma indicação de que o plano soberano de Deus já estava em processo. Ao retornarem a Canaã, os irmãos levariam não apenas alimentos, mas também promessas de um futuro renovado. O Senhor começava a escavar as raízes da dor, fazendo brotar a esperança no lugar de antigas feridas. O que assim germinaria em seus corações no caminho de volta a casa era a certeza de que, na jornada de fé, o amor sempre é a resposta. Contudo, um novo dilema emergia no horizonte: a aceitação de Jacó. Estaria o pai preparado para ouvir e receber a verdade que abriria as portas da cura e reconciliação? A essência do reencontro estava no ar, mas a verdadeira vitória ainda se encontrava nas mãos do Altíssimo.
A jornada deles apenas começara, e a história da redenção ainda estava prestes a se desdobrar, trazendo à luz um plano divino que transformaria não apenas uma família, mas toda uma nação. O que Deus exigirá para renovar os laços quebrados e restaurar a alegria? A resposta aguardava sua revelação.